O que é política? A política é a atividade desempenhada pelo cidadão quando exerce seus direitos em assuntos públicos através da sua opinião e do seu voto. A palavra política tem sua origem da palavra grega polis, que significa cidade. Neste sentido, determinava a ação empreendida pelas cidades-estados gregas para normalizar a convivência entre seus habitantes e com as cidades-estados vizinhas. A política busca um consenso para a convivência pacífica em comunidade. Por isso, ela é necessária porque vivemos em sociedade e porque nem todos os seus membros pensavam igual. A política exercida dentro de um mesmo estado chama-se política interna e entre estados diferentes, se denomina política externa. Um dos primeiros a explicar o conceito de política foi o filósofo Aristóteles. No seu livro Política ele define que esta é um meio para alcançar a felicidade dos cidadãos. Para isso, o governo deve ser justo e as leis obedecidas. Os membros de uma mesma sociedade podem fazer política quando desejam melhorias na sociedade civil. Atualmente, nas democracias ocidentais, os cidadãos podem participar da política através de associações, sindicatos, partidos, protestos e mesmo individualmente. Vemos, então, que a política vai muito mais além do que um partido político, profissionais e instituições. Políticas públicas. As políticas públicas podem soar como uma redundância, pois o governo seria o principal responsável pela condução política da sociedade. No entanto, o governo tem várias atribuições, como garantir o funcionamento da economia e da justiça, assegurar a defesa do território, e finalmente, o bem-estar dos cidadãos. Quando surge um problema específico e que necessita uma solução particular, aí teremos a chamada política pública. Por isso, definimos política pública como ações do governo para resolver um problema público após análises e avaliações. Igualmente, a política pública deve contar com a participação da cidadania para a solução de problemas que atingem a sociedade civil. A política social. A política social pretende ser uma reestruturação da sociedade a fim de distribuir riquezas de maneira mais igualitária. Tem como objetivo garantir condições mínimas de cidadania como habitação, saúde, educação e consciência ecológica. A política fiscal. A política fiscal será o conjunto de medidas que o governo fará para garantir o equilíbrio das contas de um Estado. Se um Estado gasta mais do que arrecada em impostos, o governo tomará ações para que isto diminua, pois sua dívida crescerá. Desta maneira, pode privatizar empresas públicas ou até diminuir o salário de funcionários. A política monetária. A política monetária consiste no controle da inflação, da taxa de juros e da quantidade de dinheiro que circula num país. Os responsáveis pela condução da política monetária são os bancos centrais e os ministérios de economia de um Estado que ditam as regras econômicas de um país. Governo. A política também é a arte ou doutrina relativa à organização dos Estados e o responsável por esta missão é o governo. Ao longo do tempo, seu conceito foi se modificando e as formas de governo foram se adaptando às novas demandas sociais e econômicas. Temos vários regimes políticos como monarquia, ditadura, teocracia, oligarquia, tirania, república, demagogia, aristocracia, liberalismo, socialismo, fascismo. Partido político. Com a Revolução Industrial, as sociedades ficaram mais complexas. Antes, a maior parte da população estava dispersa no campo e a política era decidida por um pequeno grupo de pessoas que pertenciam à mesma classe social, a aristocracia. Após a industrialização houve o êxodo rural, fazendo com que as cidades ganhassem cada vez mais importância. Surgem em cena dois novos personagens, o burguês e o operário. Com as duras condições de trabalho nas fábricas, os operários passam a se organizar em sindicatos e associações a fim de reivindicar melhores condições de vida. Por sua vez, os burgueses também passam a exigir dos governos garantias e facilidades para seus negócios. Desta forma, a política passou a se organizar em partidos, com seus defensores e críticos de cada uma dessas bandeiras. No geral, as ideias políticas do Ocidente se dividem em direita, centro e esquerda. Direita: livre mercado e livre concorrência, negociação direta com o empregador. Centro:
defesa da liberdade de comércio com os direitos básicos dos trabalhadores assegurados. Esquerda, defende a abolição das classes sociais, a repartição igualitária das riquezas, garantia dos direitos dos trabalhadores. Se você ficou até aqui nesse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.